Olá, estamos aqui numa URI Live de área de linguagens para ajudar você a se preparar mais e melhor para o Enem. Vamos falar nessa nossa videoaula aqui do URI Live sobre variações de linguagem. Um dos temas mais recorrentes ao longo da prova do Enem é fazer com que o candidato busque identificar diferentes modos de uso da língua portuguesa. Por isso, o nome, né? Variações de linguagem ou simplesmente variações linguísticas. E você sabe o que são essas variações linguísticas? Quais são os tipos de variações linguísticas que nós temos? E por que é tão importante reconhecer essas variações linguísticas? Sobre essas questões gira a nossa videoaula aqui de língua portuguesa. Vamos então começar essa abordagem com o seguinte destaque. Vamos então apresentar aqui que as variações linguísticas ou variações de linguagem são, na verdade, uma abordagem de um processo natural de evolução e mudança da língua. A língua, como é um imenso conjunto de variedades, ela pode ser usada de diferentes maneiras, que variam a partir de diferentes critérios. Por isso, então, as variações de linguagem. Como você vê aqui na nossa tela, as diferenças perceptíveis no uso de uma língua caracterizam diferenças linguísticas que são decorrentes de inúmeros fatores. Essa estrutura da língua que vai mudando, então, já que uma mesma língua ela vai se transformar em função do tempo, das características dos falantes, do lugar de onde estão esses falantes, vão determinar essas variações, como também a idade, o grupo social a que pertencem os falantes, a relação que o falante tem com outro falante, então esses interagentes, quer dizer, vários fatores interferem para o modo de uso de uma determinada língua. Por isso que é tão importante a gente reconhecer essas particularidades. Isso quer dizer que nós temos uns princípios básicos. Primeiro, gente, a língua não é igual, a língua se transforma em relação a diferentes circunstâncias. Então, várias circunstâncias, fatores diferentes, fazem com que a língua se transforme. Segundo pressuposto, se a língua se transforma é porque, obviamente, ela varia. Mas ela varia a partir de alguns fatores que são essenciais. E esses fatores estão ligados ao que os linguistas chamam de variações linguísticas. A partir disso, a gente pode levar em conta um terceiro pressuposto fundamental sobre esse assunto: variações linguísticas. As variações linguísticas precisam ser percebidas apenas como diferentes formas de uso da língua. Então, eu não tenho uma variação melhor ou pior que a outra. Eu tenho simplesmente diferentes usos de uma língua, que se serve muito bem àquelas circunstâncias de uso. E isso vai nos levar a um quarto pressuposto fundamental, que é a de reflexão sobre algo que precisa ser abolido: o preconceito linguístico. Quando nós falamos de preconceito linguístico, nós estamos colocando essas variantes da língua em um grau hierárquico, como se uma fosse melhor que a outra, uma tivesse maior prestígio que a outra em termos linguísticos, sociais, culturais. Mas isso não é adequado, porque todas as variações de linguagem, elas são explicadas em função dos fatores que as determinam e, portanto, simplesmente mostram esse processo natural de transformação e de usos diferentes de uma dada língua. E esse fenômeno não acontece apenas no português que usamos aqui no Brasil. Todas as línguas têm as suas variações, portanto, é um processo natural sobre o qual nós não devemos ter os nossos preconceitos. Feitas essas apresentações, esses quatro pressupostos que são inerentes à abordagem desse conteúdo aqui, que é a variações de linguagem, vamos dar sequência a esse tópico, discriminando outros aspectos importantes sobre esse importante tema que está sempre nas provas do Enem. Vamos ver então? Olhem aqui na sequência, a gente está destacando então que as variações linguísticas, elas são determinadas a partir de três grandes fatores. E agora preste atenção aqui, porque nós vamos falar então de nomenclaturas que todos os candidatos precisam compreender muito bem. Vamos destacar então que o primeiro fator que determina seus diferentes usos da língua se refere, então, à variação no tempo histórico. No decorrer dos anos, então, o uso da língua ele vai se modificando. Isso quer dizer que nós não falamos da mesma forma
que os nossos antepassados, nossos tataravós, nossos avós, nossos bisavós e até mesmo nossos pais usavam um vocabulário, uma estrutura de frase diferente do que a gente usa hoje. As gírias de antigamente não são as mesmas de hoje. Isso quer dizer o quê? Que a língua varia no bem importante, variação histórica, o que você pode ver aqui na tela, ou simplesmente variação diacrônica, que são essas variações da língua no decorrer do tempo. Então esse é o primeiro fator, o tempo histórico, então a cronologia dos acontecimentos interfere na forma como nós utilizamos uma língua. O segundo fator importante, a questão geográfica. O ambiente geográfico, a localidade de onde está o usuário da língua também interfere. Por isso que mesmo nós tendo o mesmo idioma oficial em diferentes países, por exemplo, português é a língua oficial no Brasil, em Portugal, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, mas em nenhum desses países se usa o português da mesma maneira. Por quê? Porque o ambiente geográfico, o lugar, também interfere na maneira como usamos uma língua. Isso tem um nomezinho, preste atenção aqui, variação geográfica ou variação diatópica, né? Porque tópico vem lá de topos, né? Que significa lugar. E o terceiro fator importante que também se refere a essa variação do uso da linguagem está relacionado a questões culturais e sociais. Então, o ambiente sociocultural, o nível de escolaridade, a faixa etária do usuário, o grau de familiaridade que o usuário tem com outro usuário daquela mesma língua, tudo isso vai interferir no modo de falar e de escrever. Para esse processo tem um nome, sabe qual é? Veja aqui na tela, então, que se chama variação sociocultural ou variação diastrástica. Então, nós temos aqui 3 fatores importantes que se referem a esse fenômeno chamado de variações de linguagem. A questão histórica, a questão geográfica e a questão sociocultural. Esses 3 fatores desencadeiam, então, esses 3 tipos de variação de linguagem que a gente vai começar a discriminar um pouquinho mais sobre cada um deles a partir de agora. Vamos ver, então? Observe então aqui nessa sequência que nós vamos começar então pela variação histórica. Quando nós falamos dessa variação histórica ou diacrônica da linguagem, nós estamos falando que no decorrer dos tempos nós mudamos a nossa forma de falar. Por exemplo, no português medieval não temos as mesmas palavras, o vocabulário muda, a sintaxe muda do português atual. Então no tempo a gente varia. Um exemplo clássico está relacionado ao vocabulário. Por exemplo, vosmecê. Vosmecê é um termo bastante comum no século XIX, inclusive aqui no português do Brasil. No entanto, hoje ninguém mais usa esse pronome, simplesmente usa você ou tu, ou simplesmente uma abreviatura, C. Então a gente nota que as escolhas lexicais, o vocabulário, ele também vai mudando. No tempo, também mudam a forma de falar. Por exemplo, como que nossos avós perguntaram para os seus filhos quantos anos, qual é a idade que estava se fazendo determinado aniversário. Por exemplo, quantas primaveras, meu filho, você está fazendo? Quantos anos você faz hoje? Hoje a gente não faz esse tipo de pergunta, a gente não usa esse tipo de vocabulário para perguntar a idade de alguém no seu aniversário. A gente vai usar uma outra expressão, quantos anos no teu nível, e aí tá de nível hoje? Qual a idade? Expressões assim que, de certa maneira, entre aspas, atualizam o modo de falar. Outro exemplo clássico, o pronome senhorita. O pronome senhorita estava muito em voga no século XIX, no século XVIII. Hoje, em desuso, não se usa mais o termo senhorita. Independentemente da situação civil de uma mulher, o pronome é um só. Senhora, para situações formais. Então, quer dizer, se são abolidas certas expressões de vocabulário. Muitas vezes, essa supressão de expressões se dá também porque aquela determinada designação não cabe mais ao contexto. Por exemplo, hoje, mimeógrafo é uma palavra praticamente em extinção. Não se usa mais mimeógrafo para reprodução de cópias em folhas de papel, como era muito comum nas escolas do século XIX. Outra profissão, né? Datilógrafo, em extinção. Então, o termo datilógrafo e datilografia praticamente não são mais usados, porque as transformações históricas também influenciam nas transformações de linguagem. Por isso, a variação diacrônica. Como você pode ver aqui na tela, essas mudanças também se referem à ortografia. Era
muito comum, então, que nós tivéssemos aquele C mudo, né? Objetivo, que desapareceu ortograficamente. O som do fonema da letrinha representado pela letrinha F hoje era representado por duas letras, o P e o H. Então, muda, né? Filosofia era escrito com PH. Então, as mudanças também são ortográficas, não são apenas de vocabulário. Isso se refere, então, a essas mudanças no decorrer da história. A esse processo a gente chama, então, de variação histórica ou variação diacrônica. Como você vê aqui na sequência da nossa tela, essa variação histórica pode ser exemplificada nessa crônica aqui de Carlos Drummond de Andrade, que nós vamos ler um pedacinho dela. Essa crônica se chama Antigamente. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral, 18. Os janotas, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhe pé de alferes, arrastando asas, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. Então, a gente vê aqui algumas expressões, o próprio termo, né, a mademoiselle, que vem de uma influência do francês, mas muito usado aqui no português, termo que não se usa mais, né, no sentido de moças, né, recatadas, uma expressão de respeito, né, às jovens, né. Completavam primaveras, faziam anos, né? É uma questão de aniversário, né? Os janotas, o que são janotas? Rapazes, né? Janotas, rapazes. Ninguém fala hoje janota. Rapagões, né? Parece até que é um palavrão, mas não é. Simplesmente rapazes bonitos, né? Rapazes bonitos, rapagões. Faziam-lhe pé de alferes, fazer a corte, dar em cima. Olhem só quantas expressões diferentes que caíram em desuso aqui, só para exemplificar a partir desse texto, essa crônica antigamente de Carlos Drummond de Andrade. Então a gente vê que no decorrer do tempo o vocabulário vai se alterando, nós vamos substituindo algumas expressões por outras. Então, uma espécie de atualização vocabular, ortográfica, sintática da língua. Nesse sentido, então, vamos ver mais um fragmento aqui. E se os rapazes, então, os apagões, levavam tábua, ou seja, levavam fora, o remédio era tirar o cavalo da chuva e ir plantar em outra freguesia. Era desistir e buscar outra oportunidade. Olha só a linguagem bem diferente. Os mais jovens, iam animatógrafo. O que será que é o animatógrafo? E mais tarde o cinematógrafo. Animatógrafo seria uma espécie de boate, de casa de shows, que a gente usa hoje, né, esses termos, mas antigamente é animatógrafo, né, um lugar de animação. E cinematógrafo é o tradicional cinema. Então você vê que várias expressões vão sendo criadas e sendo substituídas, extinguindo então os usos de algumas, justamente para mostrar essa transmutação da língua no decorrer do tempo. Para isso, então, a variação histórica é o fenômeno que explica essas mudanças de uso da língua. A variação histórica, então, segue aqui no exemplo, né? Que tudo era antigamente, isto é, outrora, então nós tínhamos um vocabulário, uma forma de falar bem diferente da de hoje. Por isso, então, a importância de a gente reconhecer que a língua varia no tempo também. Mas não é só no tempo. Vamos ao segundo tipo de variação linguística, que é a variação geográfica, também chamada de que mesmo, gente? De variação diatópica. Então, basicamente, essa variação, como você vê aqui na tela, ela é relacionada ao local, de onde estão os falantes, de onde estão os usuários da língua, né? Ela se relaciona aos dialetos, marcas determinantes de diferentes regiões. Então, nós temos o dialeto, seriam então formas particulares de uso de uma mesma língua, de acordo com a região. Vamos pensar que no Rio Grande do Sul, a gente tem vários dialetos, dependendo da região, né? Na região da Serra, nós vamos ter várias influências, né, no português, de expressões que vêm do italiano, porque muitas famílias vêm de origem italiana, de descendentes italianos, poloneses, enfim, europeus. Mas se a gente for pensar na parte sul do Rio Grande do Sul, Pelotas, por exemplo, a gente vai ter influência de um português que é muito mais próximo do português falado em Portugal, porque lá nós temos vários descendentes de portugueses. Então, já muda o vocabulário, já muda a questão linguística, porque nós temos outras influências, né, determinadas em função de região. Outro exemplo muito claro, a gente percebe claramente quando a gente está em Porto Alegre. Porto Alegre
Em geral, tem um falar bem diferente de outras regiões, e não é porque é capital, não. Em geral, em Porto Alegre se usa muito mais, por exemplo, o pronome tu do que o pronome você. Na região noroeste, onde está a região abrangida pela URI, a palavrinha tu, o pronome tu, praticamente é pouco usado. Agora, você é muito mais frequente. Em Porto Alegre, o tu em um sotaque de um ritmo, vamos dizer, mais rápido da fala é bastante comum, enquanto que em outras regiões o ritmo é mais devagar. Isso tem problema? Não, claro que não. É simplesmente exemplos de diferenciações no uso da língua. Tanto é que muitos linguistas defendem, então, que nós temos em Porto Alegre o porto-alegrês, né? Um vocabulário, uma sintaxe específica de quem é de Porto Alegre ou de quem vive lá e acaba, então, adquirindo os trejeitos linguísticos dos porto-alegrenses. Então, só para citar um exemplo claro de como essas regiões interferem na maneira de a gente se comunicar. E essas regiões interferem tanto, inclusive nas expressões e nas gírias, que também são locais. Um exemplo clássico que a gente vê na região central do estado, aqui no coração do Rio Grande, como a gente costuma fazer referência a Santa Maria, é que no inverno as pessoas de lá usam muito o termo, é o frio de renguear Cusco, expressões que nem sempre são comuns, por exemplo, em Porto Alegre, né, que as pessoas costumam dizer que está muito frio. Já em regiões do sul, do Rio Grande do Sul, mas né? Um frio barbaridade. Na fronteira também tem essas expressões bastante usuais. Na região central se toma muito chimarrão, mas na região de fronteira se toma um mate bem quente para quase queimar a língua da gente. Não é isso que a gente ouve quando a gente se desloca em regiões diferentes? Outro exemplo bem claro que a gente observa é o uso do verbo pedir. Na região central do Rio Grande do Sul, em municípios como Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Lajeado, o verbo pedir é utilizado apenas para solicitações, enquanto que na região noroeste, você que é da região noroeste pode estar se identificando com esse exemplo aqui. O verbo pedir é utilizado no sentido de perguntar. Eu pedi para minha mãe que horas são. No sentido de eu perguntei para minha mãe que horas são. Então você vê o mesmo verbo sendo utilizado com acepções diferentes de acordo com a região de onde o usuário está situado. Tudo isso marca esse fenômeno que a gente chama então de variação geográfica ou variação diatópica. Vamos destacar ainda aqui então que temos alguns exemplos dessas variações geográficas. As variações entre o português do Brasil e de Portugal. Então, é muito frequente, embora seja a mesma língua, essas diferenciações. Em Portugal, o que é cueca? Calcinha. Ônibus, autobus. Então, nós temos várias diferenciações, né? Em Portugal, é muito pouco utilizado o gerúndio. Eu estou a cantar, eu estou a estudar a língua portuguesa. É assim que eles falam. Aqui nós estamos estudando a língua portuguesa, estamos fazendo. Então, essas diferenciações são claras entre países diferentes que têm o mesmo idioma. Até nessa questão de verbo, é muito comum também que uma diferenciação da região sul para sudeste é a supressão de alguns fonemas do gerúndio, já que estamos falando de verbos do gerúndio, né? Eu estou cantando. A gente falaria assim aqui no Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro, estou cantando. Olha a diferença, né? Tá uma supressão ali no NDO do gerúndio, né? Do cantando, que há uma certa abreviação, então, fonêmica. Isso é uma marca típica, então, dessas diferenciações de região para região que vão marcar a nossa linguagem. Ainda vamos destacar outro exemplo, o uso de diferentes termos para designar o mesmo objeto. Aqui no Brasil, então, aipim e macaxeira, em geral, na região norte e nordeste se usa o termo macaxeira e aqui no sul e no sudeste, aipim. Mesma coisa para bergamota e mexerica, guri e menino, né? O clássico exemplo do cacetinho, que é o pão francês, nós aqui no Rio Grande do Sul raramente utilizamos o termo pão francês, mas no Rio de Janeiro é pão francês direto, né? As pessoas nem reconhecem o termo cacetinho. Então, são várias diferenças regionais que vão marcar, então, esse fenômeno da variação diatópica. Você vê, então, que nesses exemplos a gente vê outros casos que ilustram, então, esse fenômeno. Vamos ver aqui um fragmento de Boca Livre. O coração vazio voa vadio como uma pipa no ar. Já no texto de Osman Lins, nós vamos ter o céu povoado de inquietas pandorgas. Então, pandorgas
e pipa, duas palavras diferentes para o mesmo objeto. Vamos ver aqui nessa questão do Enem de 2015, que traz um fragmento Assum Preto, que vai englobar um pouco disso que nós estamos falando, dessas variações histórica e geográfica. Vamos ver então? Tudo em volta é só beleza, sol de abril e a mata em flor. Mas Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor, talvez por ignorância, ou maldade das pior. Furar os olhos do Assum Preto, pra ele assim a cantar melhor. Assum Preto vive sorto, mas não pode a voar. 1000 vezes assim de uma gaiola, desde o céu aí pudesse olhar. As marcas, então, dessa variedade regional que o texto do Enem já traz, sinalizando, então, a variação diatópica ou a variação geográfica, são registradas pelos compositores de Assum Preto, resultando da aplicação de um conjunto de princípios ou regras que alteram a pronúncia, a morfologia, a sintaxe ou léxico. No texto, o resultado de uma mesma regra está no que, gente? Basicamente, na letra B, pronúncia das palavras talvez e solto, né? Que justamente traz dois exemplos, né, de uma mesma regra. Talvez, em vez de talvez, então mudando ali um fonema, e solto como sorto, então muda um fonema, então trazendo essa variação de pronúncia, né? Porque os dois exemplos mostram essa variação regional que sinaliza então a pronúncia diferenciada para uma mesma palavra, solto, sorto, né? Poderia ter outros exemplos, né? Olhos, olho, né? Melhor, melhor. Então marcando essas diferenças regionais que podem estar relacionadas também à pronúncia, como esses vários exemplos que nós trouxemos para você. Na sequência, vamos destacar aqui uma questão do Enem de 2016, que traz um fragmento de Ariano Suassuna, com o diálogo, então, entre os personagens Benona e Euricão. Então, o Pinhão sai ao mesmo tempo que Benona entra, e a Benona diz: Eurico, Eudoro Vicente está lá fora e quero falar com você. Benona, minha irmã, eu sei que ele está lá fora, mas não quero falar com ele. Mas, Eurico, nós lhe devemos certas atenções passadas para você, mas o prejuízo foi meu. Esperava que Eudoro, com todo aquele dinheiro, se tornasse meu cunhado. Era uma boca a menos e um patrimônio a mais. E a peste me traiu. Agora parece que ouviu dizer que eu tenho um tesouro e vem louco atrás dele, cedendo, atacando de verdadeira hidrofobia. Vive farejando ouro como um cachorro de molesta, como um urubu atrás de sangue dos outros. Mas ele está enganado. Santo Antônio há de proteger minha pobreza e minha devoção. Nesse fragmento dessa peça teatral de Ariano Suassuna, o emprego das expressões o peste e o cachorro da molesta contribui para caracterizar os usos linguísticos de uma região, que é a região nordestina, né, o cenário da peça, né, como a maioria dos textos de Ariano Suassuna. Então, esses termos, né, o cabro da peste, o cabro da peste, a peste, o peste, o cachorro de moléstia, são termos que não são típicos, não são usuais em outras regiões, por isso marcando então essa variação geográfica ou variação diatópica. Por exemplo, Nordeste, manhinha, né, extremamente comum, não é um termo que se usa no Sul para se referir de forma carinhosa à mãe, né? Vixe, no sentido de uma interjeição, né, que elenca a surpresa. Nós não usamos aqui no Sul, vamos usar, mas que bar, mas que coisa, expressões diferentes que marcam então essas variações de vocabulário de região para região. Na sequência aqui vamos destacar então o último fenômeno de variação linguística. Vamos falar então de variação diastrástica ou variação sociocultural. Essa variação ela é extremamente importante porque ela é percebida segundo os grupos, né? As classes sociais envolvidas. Então, isso está intimamente relacionado ao poder aquisitivo, ao nível de escolaridade, ao ambiente circular cultural, ambiente cultural mais ou menos rico de oportunidades de acesso à informação, conhecimento e culturas variadas. Então, tudo isso vai envolver a maneira também como se usa a língua, e por isso que a variação sociocultural está muito relacionada aos níveis de linguagem, enquanto a gente fala em uma linguagem mais formal, uma linguagem
menos formal, uma linguagem informal, uma linguagem mais coloquial para uma linguagem mais culta. Então, justamente porque o contexto sociocultural dos usuários também intervém no modo de utilização da língua. Então, você vê aqui, por exemplo, que as gírias vão marcar essa perspectiva. Então, nós temos as gírias dos adolescentes, que é um grupo social. A gente tem as gírias dos idosos, dos adultos. Nós temos os jargões de diferentes profissões, o jargão da medicina, o jargão no futebol, o jargão de professores. Então, são campos semânticos, né? Escolhas vocabulares diferentes para cada situação, porque envolve, então, um espectro, né? Um ambiente sociocultural diferente. Por exemplo, aqui na tela você está vendo o orador jurídico fala de uma maneira, usa um vocabulário, uma sintaxe que é diferente do falar de um morador de rua. Tudo isso mostrando, então, que essa estratificação social e cultural intervém, sim, no uso de uma determinada variação de linguagem. Então, diferentes circunstâncias socioculturais determinam modos diferentes de falar e de escrever. É por isso que, por exemplo, nessa perspectiva de variação sociocultural, a gente vê que o mesmo profissional, um advogado, por exemplo, quando atende um cliente não escolarizado, ele vai usar um nível de linguagem, mas quando ele está junto ao juiz, a um promotor, seu nível de linguístico vai ser bem diferente, porque a circunstância social assim determina que haja essas alterações de linguagem. Então, essas perspectivas de contexto, de circunstância de uso sociocultural intervém nessa variação aqui que a gente chama de variação sociocultural ou diastrástica. Você vê ainda então que a variação sociocultural foi externalizada num poema de Oswald de Andrade lá no início do século XX chamado Vício de Fala. Para dizerem milho, dizem mil. Para melhor, dizem melhor. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. E para telhado, dizem telhado, e vão fazendo telhados. Isso quer mostrar, a partir desse poema bastante irônico e crítico de Oswald de Andrade, que essas variações socioculturais são apenas formas distintas de registro que marcam, então, essa condição sociocultural, essa escolaridade, o nível social do sujeito que utiliza a língua falada ou escrita, mas que todos vão fazendo o telhado. Então, independentemente dessas escolhas, a comunicação ela sempre acontece, a interação acontece independentemente de um registro linguístico ser mais culto ou menos culto. Por isso, a importância de a gente reconhecer que esse fenômeno da variação sociocultural, ela está muito determinada pelas condições sociais, econômicas, culturais dos falantes. Vejamos então aqui que tudo isso se relaciona também a esse fenômeno chamado de preconceito linguístico, porque muitas vezes as variações socioculturais elas são reconhecidas como variações diferentes no sentido de serem melhores algumas e piores outras, mas não são, porque como você está vendo aqui no último tópico da tela, todas as variações são aceitas e nenhuma delas, nem a mais culta, nem a menos culta, é superior ou mais ou menos correta. Elas apenas apresentam traços distintos que estão relacionados a essas questões sociais, culturais, que muitas vezes independem da própria vontade do usuário. São muito mais relacionadas a um acesso ou ao não acesso a condições de alfabetização, letramento e domínio de diferentes possibilidades de uso da língua, algo que não é acessível a todos os brasileiros e nem nas mesmas condições. Por isso que as variações socioculturais elas são tão perceptíveis e elas são tão, muitas vezes, relegadas em função de uma suposta hierarquia de valor que, na verdade, não existe. Então, aqui, para a gente finalizar, vamos comentar uma questão do Enem de 2011, que traz o seguinte fragmento de Francis Vanuat no livro Usos da Linguagem. Disse em termos gerais que é preciso falar a mesma língua. O português, por exemplo, que é a língua que utilizamos. Mas trata-se de uma língua portuguesa ou de várias línguas portuguesas? O português da Bahia é o mesmo português do Rio Grande do Sul? Não está cada um deles sujeito a influências diferentes, linguísticas, temáticas, ambientais? O português médico é igual ao de seu cliente? O ambiente social e cultural não determinam a língua? Essas questões levam à constatação de que existem níveis de linguagem. O vocabulário, a sintaxe e mesmo a pronúncia variam segundo esses níveis.
Na fala e na escrita são observadas variações de uso, motivadas pela classe social do indivíduo, por sua região, por seu grau de escolaridade, pelo gênero, pela intencionalidade do ato comunicativo, ou seja, pelas situações linguísticas e sociais em que a linguagem é empregada. A variedade linguística adequada à situação específica de uso social está expressa na fala de uma criança, na tentativa de convencer a mãe a entregar-lhe a mesada. Mãe, assim não dá para ser feliz. Dá para liberar minha mesada? Prometo que só vou tirar notão nas próximas provas. Tudo isso mostrando, então, que a articulação de linguagem está muito condicionada à condição do usuário da língua e à circunstância em que ele está. Então, uma criança falaria dessa maneira, não usaria uma linguagem culta, rebuscada, com uma sintaxe mais complexa, justamente porque não faz parte de sua circunstância de vida. Por isso, essas variações socioculturais, elas são impregnadas desses vários fatores: escolaridade, condição social, faixa etária, profissão. Então, tudo isso fazendo grande influência nessa questão de uso da linguagem. Na abordagem que nós estamos apresentando aqui, ainda vamos trazer uma outra questão do Enem de 2018 que contempla esse tema que estamos abordando aqui na nossa UriLive. Vamos ver então uma língua, múltiplos falares. Desde suas origens, o Brasil tem uma língua dividida em falares diversos. Mesmo antes da chegada dos portugueses, o território brasileiro já era multilingüe. Havia cerca de 1,2 mil línguas faladas pelos povos indígenas. O português, trazido pelo colonizador, tampouco era uma língua homogênea. Havia variações dependendo da região de Portugal de onde ele vinha. Há de se considerar também que a chegada dos falantes de português acontece em diferentes etapas, em momentos históricos específicos. Na cidade de São Paulo, por exemplo, temos primeiramente o encontro linguístico de portugueses com índios, e além de negros da África, vieram italianos, japoneses, alemães, árabes, todos com suas línguas. Todo esse processo vai produzindo diversidades linguísticas que caracterizam falares diferentes, afirma o linguista da Unicamp. Daí que na mesma São Paulo pode-se encontrar modos de falar distintos, como o de Adoniran Barbosa, que eternizou em suas composições o sotaque típico de um filho de imigrante italiano, ou o chamado erro e reflexo, aquele R reflexo, aquele R dobrado, que junto com a letra L resulta naquele jeito de falar Caime, porta, característico do interior de São Paulo. A partir, então, desse breve histórico da língua portuguesa no Brasil, um dos elementos da identidade nacional, entende-se que a diversidade linguística é resultado da imposição da língua do colonizador sobre as línguas indígenas, já que no nosso espectro cultural a gente sempre teve várias línguas coexistindo simultaneamente, mas uma variante, a de português de Portugal, em função do poder político, econômico e social dos portugueses, fez com que nós tivéssemos o português como uma língua oficial e não outro idioma indígena. Essas questões mostram, então, as variabilidades no uso da língua e que há diferentes usos dela em decorrer de vários fatores geográficos, históricos e socioculturais. Por isso que nós falamos de variações linguísticas, que são esses fenômenos classificados por 3 grandes nomenclaturas: a variação histórica, também chamada de variação diatópica, a variação geográfica, também chamada de variação diatópica, ou ainda a variação sociocultural, também chamada de variação diastrástica. Para você conhecer um pouco mais sobre esse assunto, é importante que você se cadastre conosco aqui no UriLive para receber os nossos materiais complementares, porque tem novidade ali que vai ajudar ainda mais você a compreender melhor essas variantes linguísticas que fazem parte da nossa vida diária, dos nossos usos da linguagem, mas também fazem parte daqueles conteúdos que estão sempre presentes na prova do Enem. É a Uri acompanhando você na sua formação e transformação, ajudando a transformar sua vida através do conhecimento. Nós estamos aqui para nos tornarmos cada vez mais próximos e contribuirmos com a sua aprendizagem. Continue conosco aqui nas nossas sequências da UriLive.